seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Estas últimas semanas, final de outubro e no princípio deste mês de novembro, foram muito ricas em acontecimentos. Sem dúvida nenhuma, porém, que os acontecimentos mais relevantes terão sido em Roma, com a publicação de uma encíclica do Papa Francisco sobre a devoção ao coração de Jesus, nas vésperas do encerramento do Sínodo, e o encerramento do Sínodo que decorreu em Roma ao longo do mês de outubro e que, em princípio, seria a segunda sessão plenária do Sínodo sobre a sinodalidade. Os participantes do Sínodo, já não se pode falar em padres sinodais, porque senão deveríamos falar nas madres sinodais, nos leigos sinodais, sabe-se lá. Os participantes no Sínodo chegaram à conclusão com um documento final de síntese do que foi o debate, se assim podemos dizer, a escuta e a partilha ao longo dos dias em que o Sínodo decorreu, segundo aquela metodologia de escutar, partilhar, etc. O documento final, daquilo que eu já li e daquilo dos comentários que tenho ouvido, alguns são favoráveis. Nós podíamos dizer que a opinião pública da Igreja está dividida entre os que são favoráveis ao conteúdo do sínodo, do texto final, e outros que são desfavoráveis, são críticos a respeito do sínodo em geral e do documento final em particular, e eu pessoalmente incluo nos críticos, tanto do sínodo sobre a sinodalidade em geral, que ainda não entendi o que é que se pretende com a sinodalidade. Estive recentemente no Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora em Turim, em julho passado, e foi feita uma conferência por uma irmã que pertence ao secretariado do Sínodo dos Bispos em Roma e que fez uma longa conferência sobre o que significa a sinodalidade. E repetiu ao infinito a palavra sinodalidade, a conferência era em francês, mas no fim fiquei sempre sem saber o que é isto de sinodalidade. É um conceito que agora se torna, assim como o outro conceito, conceito do sínodo, que é o estilo sinodal, sinodalidade, que faz lembrar o espírito do concílio. Portanto, expressões que significam tudo e não significam nada, e cada qual pode colocar nelas o que quiser e o seu contrário. Vivemos nesta ambiguidade de princípio, porque se diz que a sinodalidade é um processo, se é processo não está definido, não está nunca acabado, e por isso nós ouvimos o parecer do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que nele participou, nesse sínodo, dizendo que agora o sínodo é que começa. Isto é, a sua efetivação sobre a sinodalidade, sobre o estilo sinodal, como antes era o espírito do concílio e que ninguém sabe o que é, nem sequer os próprios que o utilizam. Até se pode dizer o homem sinodal, a mulher sinodal, o padre sinodal e assim sucessivamente. É um conceito vago, ambíguo, porque também significa caminhar juntos. Caminhar juntos, o que é que significa isso? Caminhar juntos, porque também se sublinha que o importa é caminhar, o importa é conversar, mas não importa o tema, importa caminhar, não sabe para onde, não importa o para onde, uma vez que somos obrigados, entre aspas, obrigados, sim, de certa maneira, a caminhar juntos com aqueles que concordam connosco, com os que vão numa direção e vão noutra direção, e, portanto, o caminho sinodal é um caminho de gente que marca passo. Aliás, eu já fiz essa crítica ainda no ano passado, em 2023, num vídeo que dediquei a este tema do sínodo. Portanto, eu fui desde o princípio muito crítico e resistente. Eu faço parte dos resistentes. Tenho esse direito, não é? Dos resistentes a esta confusão que o caminho sinodal, o processo sinodal, o estilo sinodal, etc.,
representam. Portanto, as opiniões sobre o sínodo e sobre o documento, uns estão a favor, outros são críticos e resistentes, e eu pertenço a esse grupo dos resistentes, porque ainda não percebi, ninguém foi capaz de explicar. A Comissão Teológica Internacional fez um estudo sobre a sinodalidade, a pedido do Papa Francisco, e não chegou a avançar nada sobre a sinodalidade, porque o sínodo é uma instituição que remonta à antiguidade e que era, no fundo, os sínodos ou os concílios regionais que reuniam bispos de uma determinada região, de uma determinada província eclesiástica, para debater um tema. Eram os bispos que se reuniam. Mesmo quando o Papa Paulo VI instituiu o sínodo dos bispos, para ajudar o Santo Padre em algumas questões, para auxiliar o Santo Padre no seu ministério. E por isso, no final de um sínodo dos bispos, eles apresentavam um documento final ao Papa, uma síntese, e depois o Papa fazia disso o que quisesse. De um modo geral, fazia uma exortação apostólica pós-sinodal, em que aproveitava os trabalhos do Sínodo dos Bispos e depois fazia um documento, como já no tempo do Papa Paulo VI e depois no tempo de João Paulo II, que eu ia dizer, e de Bento XVI. Desta vez, o Papa Francisco declarou que não tenciona, não faz nenhum documento, nenhuma exortação apostólica pós-sinodal, dizendo que aí no documento final já estão elementos suficientes que depois nas igrejas locais, nas paróquias, nos seminários, nas instituições, poderão aproveitar para o caminho sinodal que agora, como diz o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, começa. Não se sabe para onde, não se sabe de onde, não se sabe que método seguir, porque o documento está cheio de contradições e, sobretudo, até de afirmações incorretas do ponto de vista teológico. A mais grave é aquela que se refere ao diaconado feminino. O diaconado, já foram constituídas várias comissões no tempo de João Paulo II e agora foi sempre inconclusivo, porque na Sagrada Escrituras nós não temos muita base para explorar e desenvolver uma teologia do diaconado, porque são poucos os elementos que temos. Mas os elementos que temos apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Portanto, quando nós falamos do diaconado, e se quisermos entender o que significa o diaconia, o diáconos, as referências que temos no Novo Testamento e que são claras, são referidas à diaconia de Cristo. E são referidas ao modo de viver do ministério apostólico. Assim como eu fiz, fazei vós também. Portanto, assim como eu servi, eu vim para servir, vós também sois para servir. E por isso os diáconos por excelência são o Jesus Cristo, que é o primeiro. Estou no meio de vós como quem serve, diácono, e os apóstolos, isto é, os bispos. Não é por acaso que os bispos, para sermos ordenados sacerdotes e bispos, temos de ser primeiro diáconos, e depois presbíteros, e depois bispos. E o sacramento da ordem tem 3 graus, mas constitui um único sacramento, em que o diácono é a base teológica e cristológica do exercício do ministério sacerdotal e episcopal. E, portanto, está orientado para o sacerdócio. Na tradição da Igreja nunca houve, não há sequer documentos na liturgia que nos permitam conferir ou concluir que mulheres foram ordenadas diaconisas. E, portanto, o mistério do sacramento da ordem está encerrado. E no Concílio de Trento é dito que todos os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o batismo até a ordem e o matrimónio. E esta hierarquia sagrada é de instituição divina, diz o Concílio Vaticano II. Por isso, estar a insistir e a dizer, como diz o cardeal Fernandes, que a questão está aberta, ainda aberta a discussão, é um disparate. É um disparate da ideia que as pessoas desistiram dos fundamentos dogmáticos da teologia. Portanto, eu não posso não ser crítico e dizer que, afinal,
isto é um beco sem saída. Vão discutir por discutir sem chegar a conclusão nenhuma, a não ser protestantizar a Igreja e fazer como os anglicanos e como os protestantes, que não reconhecem o sacramento da ordem, e por isso aí tudo é possível. Mas a Igreja Católica não é isso. Ela deve ser fiel a si própria. Portanto, nós temos aqui um documento, e bastaria este. Mas há outras afirmações no documento que são insustentáveis do ponto de vista cristão teológico, como, por exemplo, um apontamento à ecologia e dizer que a Terra é mãe. A Terra é mãe. O Cardeal Müller já se pronunciou sobre isso e muito bem. A Terra não é mãe, é uma criatura. A Terra é a nossa casa enquanto somos peregrinos deste mundo, mas a nossa casa verdadeira é a Igreja. A nossa casa verdadeira é o céu. Estamos em demanda desta casa. Quando o Papa Francisco desiste de escrever uma exortação apostólica, ele está a dizer: façam o que quiserem. E, portanto, ele deixa de ser um ponto de referência fundamental da unidade da Igreja. Pronto, nós estamos realmente numa encruzilhada de extraordinária gravidade e eu sou da opinião, e aí também lhe aconselho, do professor Roberto Di Mattei. Roberto Di Mattei diz que dois acontecimentos significativos, mas que parecem, dois documentos, que eu ia dizer, muito significativos, mas que parecem estar em planetas diferentes. É a encíclica do Papa sobre a devoção ao coração de Jesus e é o documento conclusivo do sínodo sobre a sinodalidade. E ele diz: o texto do sínodo sobre a sinodalidade não tem nenhum valor do ponto de vista prático, porque é um documento de síntese dos trabalhos e que é remetido para o Papa, e o Papa escreve uma exortação apostólica, mas quando o Papa desiste de o fazer, o documento não tem nenhum valor pragmático de referência. É um texto que alguém pode seguir ou não seguir como quiser. O professor Roberto Mattei diz: bom, o melhor é esquecer o documento, porque não vale a pena estar a perder tempo em contar falsidades ou verdades no documento. É um documento que é para esquecer, não serve para nada, diz o professor Roberto Mattei. Agora, o outro documento, que parece ser de outra constelação, é a encíclica do Papa Francisco sobre o coração de Jesus. E assim vale a pena ler-se. Porque, no fundo, o Papa Francisco retoma a importância da devoção ao coração de Jesus, com fundamentos bíblicos, teológicos, patrísticos, etc., e como fonte de renovação da Igreja, da espiritualidade cristã, e que alimentou o povo cristão durante muitos séculos, sobretudo ao século XX, até ao século XX, queria dizer, até o Concílio Vaticano II. E com a devoção das primeiras sextas-feiras, tudo isso é muito importante para a piedade eucarística e cristológica do povo de Deus, e esse documento vale a pena ler-se, vale a pena seguir-se as suas indicações e voltar a colocar no centro da nossa própria vida, do ponto de vista antropológico, a questão da cordialidade, o tema da compaixão, o tema da misericórdia, não no sentido da sua divulgação, como ser de tal modo indiferente ao que está a acontecer, porque somos misericordiosos, tudo desculpamos. A misericórdia é sobretudo uma virtude, é um atributo divino e por isso é muito sério. Significa que no coração de Cristo Deus é compassivo e misericordioso, isto é, tem um coração para com aquele que é miserável, e não há miséria maior do que aquela de o pecador se considerar indigno de ser amado. E por isso a misericórdia divina significa que Deus não desiste de amar o homem, e sobretudo do homem pecador que somos todos nós, em maior ou menor grau, e não desiste de nos amar, de nos querer bem, porque o sumo bem para nós, que no fundo é o segredo da nossa felicidade, é o próprio Deus. A encíclica do Papa Francisco vale a pena ser lida, meditada e praticada. Meu caro amigo, era isto que eu queria partilhar consigo neste encontro dominical, nesta conversa dominical. Desejo para si um santo domingo e até à próxima ocasião, se Deus quiser.